Boa noite, meus irmãos. Nós estamos agora dando continuidade
as santas exposições do Salmo 121. Eu convido os irmãos para perseverarmos na palavra de Deus, onde quer que nós estejamos. Agora, reunidos com as nossas famílias, vamos perseverar na verdade, irmãos. Vamos reunir nosso lar, chamar a atenção dos nossos filhos, dos que estão conosco agora no culto simultâneo doméstico no lar. Eu vou pedir para abrirem suas Bíblias juntamente comigo, irmãos, no Salmo 121, para darmos continuidade às exposições. Eu quero pedir que os irmãos acompanhem a leitura das suas Bíblias. O Salmo 121 dirá, irmãos, na minha versão: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Convido todos os irmãos a dependermos da graça do Espírito, agora por meio da oração, para entendermos a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Santo, eterno e soberano Deus, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus único, Deus digno de glória, Deus digno de honra, Deus que possui suprema majestade, domínio e soberania sobre todas as coisas, que governa com juízos inescrutáveis. A Ti pertence toda a honra, pertence a glória. Bendito o nome da Tua glória que ultrapassa todo louvor, Senhor. Que Tu sejas engrandecido por Tua graça em nossas vidas, em nossa salvação, Senhor. No chamado do Teu povo, Senhor, a estar sob a Tua palavra, sob o governo da Tua graça, da Tua misericórdia e sob, Pai, a obra do Teu Filho em nossa salvação, Senhor. Nós Te pedimos a graça, Te pedimos o sustento que vem do Teu poder operando, sustentando, preservando os que são Teus, Senhor, porque todos os que são Teus, Senhor, haverão de perseverar por Tua graça, por Tua obra em suas vidas. Conduze-nos tão somente, Senhor. Agora que estamos juntos em oração, concede-nos a graça de Te servirmos, Senhor, por meio da verdade. Suplico-Te isto, Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa-nos com a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque a nossa suficiência só vem de Ti, Senhor, do Teu poder, do Teu amparo, das Tuas muitas misericórdias para conosco em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor nosso Deus, nos nossos ofícios, em nossos lares. Abençoa-nos, Senhor, conduzindo-nos para que saibamos conduzir nossas casas, a perseverança, Senhor, do culto doméstico, ó Pai eterno, das reuniões junto com a igreja, nos cultos simultâneos, que Tu sejas engrandecido pela Tua palavra operando em nossas vidas. Em o nome santo de Jesus nós Te louvamos, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós precisamos voltar a algumas ideias básicas que nós vimos na última exposição no Salmo 121, nos versos 1 e 2. Porque os versos 1 e 2, meus irmãos, são fundamentais para definirem as ideias várias sobre proteção nos versos 3 a 8. Na última exposição, primeiro nós vimos que o salmista se colocou no lugar daqueles que vacilam momentaneamente em sua ideia de segurança e auxílio. Meus irmãos, vimos isto no versículo 1. Ele retirou momentaneamente o seu olhar de Deus, da segurança que ele tinha somente em Deus, mas porque ele possuía a fé verdadeira, o fez retornar à segurança que somente Deus pode dar. Ele volta à segurança novamente que só Deus pode dar, mas a questão é como o salmista fez isto? Como foi que ele corrigiu a si mesmo? Meus irmãos, ele confortou
a si mesmo utilizando-se da revelação bíblica sobre o Deus da aliança. O Deus da aliança que se comprometeu em sua misericórdia, em sua graça, a providenciar socorro e auxílio aos seus. Meus irmãos, apenas o único e verdadeiro Deus, apenas o Senhor dos senhores, conforme Ele se mostra, meus irmãos, em Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15, como o grande eu sou o que sou, um Deus perfeito em todos os seus atributos, em sua glória, em sua majestade, fiel em seus propósitos, para libertar o povo de Israel do Egito e preservá-los em quaisquer que fossem as épocas. E esta é a ideia do Salmo 121, porque a palavra Senhor aqui, meus irmãos, é o nome de Deus revelado em Êxodo 3, 14 e 15, o grande eu sou. E nós também, se nós quisermos, meus irmãos, descansar seguros novamente, se quisermos entender o que é segurança à luz das Escrituras, nós temos de corrigir a nós mesmos com o conhecimento das Escrituras sobre quem Deus é e que Ele nos chamou a si pela sua palavra. Este é precisamente, irmãos, o centro do Salmo 121, o versículo 2. Toda a proteção que um crente necessita é enfatizada de diversas formas, de diversas maneiras, nos versos 3 a 8. Mas esta segurança só tem o seu fundamento no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, do grande eu sou, que fez o céu e a terra. O salmista ensina-nos que Deus é o Senhor da criação, o Senhor de toda a criação, que nada vai escapar ao seu olhar, ao seu domínio, à sua obra vigilante sobre o seu povo. E o salmista precisou tirar implicações, precisou fazer deduções do que ele afirmou no verso 2, sobre ter o Senhor que fez os céus e a terra como seu auxílio. Ele está aplicando a afirmação do verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Num sentido muito prático, os versos 3 a 8 são uma aplicação do que ele disse no versículo 2. Ele vê a soberania de Deus em sua preservação à medida em que ele precisa caminhar. A sua proteção, a proteção divina é intensificada à medida que ele vai passando por dificuldades e ele mesmo não tem condições de perceber, sequer de perceber, como é que Deus o protege e o defende, como nós vemos, por exemplo, no versículo 5, quando ele afirma que Deus seria como uma sombra à sua direita, ou os propósitos de Deus se cumprindo nele, como nós vemos no versículo 8. Meus irmãos, o Senhor guardará, aliás, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é exatamente esta conexão entre os versos 2, 1 e 2 e os versos 3 a 8. A primeira coisa a considerar aqui é que nós não podemos compreender o tipo de proteção intensa e pessoal que provém de Deus se nós não estivermos entre aqueles que professam pela fé o seu domínio soberano. Bem, uma das grandes regras de interpretação dos salmos, meus irmãos, é que nós temos que entender os salmos dentro do seu próprio contexto. Este é um dos salmos de ascensões. Ensina-nos este Salmo 121, meus irmãos, as necessidades daqueles que estão viajando para Jerusalém. E dizem alguns especialistas que a partir do verso 3 até o verso 8 há uma mudança de voz. E é evidente isto no Salmo. Ele não fala mais eu, ele fala agora apontando para Deus e falando para uma outra pessoa. Bem, meus irmãos, aqui alguns especialistas dizem que aqui seria ou um sacerdote, ou seria um ancião, onde ele mora, ou o sacerdote em Jerusalém, que está falando para ele sobre as coisas que ele crê
no verso 2, a afirmação que ele fez sobre Deus. Então, alguém estaria afirmando a ele ou abençoando em relação àquela viagem e estaria aplicando aquele conhecimento que ele fez, a afirmação que ele fez no verso 2 sobre Deus. Mas nós ainda temos mais uma interpretação também, possível interpretação sobre esta mudança de voz aqui do verso 2 para o verso 3, irmãos. Nós temos aqui a ideia de que o salmista estaria afirmando isto a si mesmo, assim como ele começou a fazer nos versos 1 e 2. Só que agora ele está afirmando o que ele crê a si mesmo e também aos seus companheiros de viagem. Eu ficaria muito mais, irmãos, com esta última interpretação, possível interpretação. Mas de qualquer forma, a ideia aqui é que não há quem possa entender, quem possa aplicar a si ou aos outros a proteção que nós vemos nos versos 3 a 8, se tal pessoa não se baseasse inteiramente na afirmação do verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não poderíamos entender como nós somos levados à proteção no caso da fé verdadeira, irmãos. Nós não poderíamos entender isto. Diante de cada manifestação do mal, nós não poderíamos entender por que e como nós somos preservados. E porque nós ainda não fomos destruídos. Se nós não tivermos, na realidade, a verdadeira fé sobre aquela afirmação de que Deus é o Senhor soberano da criação, o Senhor sobre toda a criação, mesmo nas condições em que a criação após a queda se encontra. Por causa disto, irmãos e meus amigos, esta afirmação no verso 2 é, na realidade, irmãos, uma afirmação pactual da fé. É um conhecimento de quem Deus é e o poder que Ele exerce sobre os seus em todos os domínios, meus irmãos, e que este mesmo Deus nos chamou a si. Então, há muitas coisas envolvidas neste tipo de afirmação, meus irmãos. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou esta afirmação é uma realidade definitiva em todas as nossas perspectivas de vida, ou nós realmente não podemos dizer que pertencemos ou fazemos parte do povo de Deus. Ou você crê que nada foi criado por Deus, que tudo provém de um evolucionismo da matéria, independente de Deus, que Deus não pode lidar com isto, que Deus não pode lidar com o ser humano que supostamente tem um livre-arbítrio, que o ser humano é dono do seu destino. Ou você crê nisto, que há um evolucionismo independente do ser de Deus, ou terá que confessar, ou terá que afirmar a mesma verdade de Hebreus capítulo 11, verso 3, irmãos. Hebreus capítulo 11, verso 3, onde nós lemos: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou você crê que há um reino da matéria independente de Deus, e que Deus não possui qualquer controle sobre este reino, ou crê no testemunho da revelação cristã, do Antigo e do Novo Testamentos, que todas as entidades existentes, que toda a existência derivam a sua causa em Deus, e todas as suas propriedades estão em Deus, e as suas relações dependem de Deus, que nada é independente de Deus. Bem, na verdade, só há um grupo que pode professar isto, irmãos e meus amigos, só há um grupo que pode confessar isto. O meu socorro vem do Senhor, de um Deus que é supremo e perfeito em sua grandiosidade, em sua infinitude, em sua soberania, e que fez os céus e a terra, e que se revelou para salvar o seu povo. Só há um grupo que pode professar isto. É aquele que pertence ao seu reino. Aqueles que professam pelo evangelho da graça que Deus os criou
mas também que Deus os chamou a si do poder do pecado, da morte para a vida, mesmo dentro das condições da queda. Deus fez isto em seu Filho amado. Nós não podemos ter os pés nos dois lados destas posições. Quanto mais alguém começa a afirmar de forma prática, um conceito reducionista de Deus, de seu poder, e de que Ele não possui toda a soberania sobre todas as coisas, quanto mais se reduz às Escrituras, ou não se crê na sua totalidade sobre Deus, tal pessoa não pode lidar com as coisas que existem, com as coisas que estão acontecendo. Infelizmente, há muitos ateus práticos hoje no meio das nossas igrejas. Há muitos que confessam um Deus reduzido, que não passa de um ídolo, não passa de um Deus finito, no modo como entendem de forma prática a vida. Muitos nem sequer hoje nas igrejas dependem de uma vida de oração verdadeira. Muitos nem sequer entendem a dependência e a suficiência tão somente da justiça de Deus em Cristo. Não professam realmente um Deus bíblico. Não podem professá-lo diante de uma suposta posição mais elevada da ciência acadêmica de nossos dias. Meus irmãos, contudo, todos aqueles que, à semelhança da confissão do Salmo 121, verso 2, vivem pela fé num único Senhor, sobre todas as coisas, e dependem da sua graça, da sua palavra, dos seus propósitos, das suas promessas nas Escrituras, estes pertencem ao povo de Deus. Apenas aqueles que creem na revelação que Deus fez de si mesmo nas Escrituras, apenas estes podem entender que Deus é capaz de lidar com todas as coisas. Pode fazer com que todas as coisas, pelo seu supremo poder, cooperem para o seu bem, por causa do seu chamado, do seu decreto sobre elas. Somente estes podem dizer que são verdadeiros crentes. Vamos para um texto bíblico, irmãos, elucidativo. Vejam a suprema afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 17, verso 3, sobre este assunto. João capítulo 17, irmãos, no versículo 3. A oração sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orando, antes de orar pelos seus, pedindo a suficiência da providência de Deus para que os proteja e os livres do mal, nosso Senhor Jesus Cristo disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os crentes puritanos e os reformadores amavam fazer exposições sobre João capítulo 17, verso 3. Eles diziam que aqui nós temos um conhecimento experiencial de Deus. Calvino optou pela palavra experimental, e os puritanos chamavam de experiencial. Eles queriam dizer que o crente verdadeiro é o único que possui um conhecimento íntimo e pessoal de um Deus que é Criador e Salvador, e que se revela em seu Filho. E que este conhecimento íntimo e pessoal de Deus como Criador e Salvador é um conhecimento que, por meio de Cristo, molda os salvos, conforma os salvos à dependência. Não haveria área da vida de um crente onde esse conhecimento não pudesse ser aplicado. Um conhecimento íntimo e pessoal de um Deus que me criou, mas que, ao afastar-me dele, por causa da minha condição pecaminosa, ele enviou o seu próprio Filho para restaurar-me pelo poder da sua graça salvadora. Aquele que possui vida eterna, diz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é aquele que conhece a Deus como o Criador, o único e verdadeiro Deus, e como o Salvador em seu Filho. Meus irmãos, este conhecimento é vivenciado, é a experiência da fé genuína. Conhecer a Deus e conhecer a Cristo
Ele é o Criador, mas Ele também revelou-se como Supremo Salvador, como aquele que veio resgatar os seus, restaurá-los, preservá-los para a vida eterna. Então a preservação divina se daria em todas as fases da vida, nas condições mesmas que este mundo se encontra. Vejam, por favor, ainda João capítulo 17, no versículo 15. Vejam, por favor, ali. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Quem está fora disto tudo? Há alguém fora? Sim. Quem é que não possui este zelo e esta proteção? Quem não conhece a Deus de forma plena e final em seu Filho. Quem repudia e rejeita o Deus da graça que salva através do seu Filho por meio do Evangelho. É exatamente este conhecimento experiencial de Deus que é afirmado no Salmo 121. Não é uma segurança mecânica, não é um amuleto, não adianta uma pessoa de forma tosca afirmar Deus está no controle, Deus no controle, como é um xiste popular hoje. Não é algo impessoal. É a confiança de alguém que sabe que está dentro do povo da aliança com Deus soberano, o Senhor da vida, e pode afirmar: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas ainda temos que entender agora a conexão entre os versos 1 e 2 e os versos 3 a 8. Como é que o salmista aplicou isto a si? Sabemos que ele tinha a fé verdadeira e que ele corrigiu a si mesmo com este conhecimento íntimo e pessoal de Deus como Criador e Salvador, o Deus da aliança. Mas como ele aplicou isto a si? Vejamos, irmãos, aqui os versos 3 a 6. Vejam, por favor, nas suas Bíblias. Nos versos 3 a 6, o salmista utilizou-se de duas metáforas. E eu pretendo apenas hoje tratar da primeira metáfora que está nos versos 3 e 4. Há mais uma metáfora que pretendo tratar na próxima exposição, se o Senhor o permitir. Mas nos versos 3 e 4 temos a primeira metáfora. O salmista aplicou isto de forma intensa e pessoal. Como? Vejam o que diz os versos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A primeira metáfora aqui, que é a única que pretendo trabalhar, é esta. O salmista apresenta o Senhor que fez os céus e a terra como estando em vigilância constante sobre os seus, como um pastor de ovelhas. O grande eu sou, o Senhor, Yahweh, está perto do seu povo, como um pastor de ovelhas. Ele não dorme. Em sua soberania, diz o versículo 3, diz o que ele determinou sobre o seu povo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Em que consiste esta afirmação, irmãos? A figura do salmo é de alguém andando nas encostas das montanhas. Tal qual nós vemos no verso 1. Elevo os olhos para os montes. O salmista retirou momentaneamente a sua confiança do Senhor, pensando no caminho que deveria percorrer por entre as montanhas. É um lugar escorregadio. A figura do salmo é alguém andando pelas encostas. Tal pessoa tem que passar por ali. E o perigo ali é deslizar, cair. No hebraico, a ideia é mais contundente ainda. É o pé dobrando, né? Pé dobrando sobre ele mesmo. Então, os pés vacilando, por que está dobrando? Por que está caindo? Porque indica o momento necessário que uma pessoa teve que passar algo. Momentos propícios a escorregar. Um momento em que não há estabilidade, poucos passarão por ali e serão mantidos.
O salmista está falando da necessidade que ele tinha de passar pelas silésias, pelas encostas escorregadias. E esses são momentos desastrosos em que aquele que criou os céus e a terra, ele está dizendo, exerce o controle soberano para que os pés de determinada pessoa não vacilem e ela fique prostrada de uma forma definitiva. Qual seria a ideia principal desta metáfora? Ora, meus irmãos, é maravilhosa. A metáfora está relacionada ao caminhar do crente. Se ele é um dos filhos da aliança, se ele está dentro do povo separado por Deus, ele terá a vigilância soberana de Deus, a necessária estabilidade para não perder-se, para não ser prejudicado de forma definida e última. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Esta é uma das mensagens mais centrais, irmãos, de toda a Sagrada Escritura. Que Deus, tendo uma vez nos chamado por sua graça em seu Filho, jamais deixará de preservar-nos. Nas Escrituras, Deus preserva os seus de caírem de forma final. E há várias maneiras de ensinar isto nas Sagradas Escrituras. Este é um rico ensino das Escrituras. Que Deus vigia sobre todo tipo de força contrária ao seu propósito na vida dos seus santos. E eu quero entender isto pelo menos citando três profundas manifestações deste ensino nas Sagradas Escrituras. Primeiro, meus irmãos, Deus preservará os seus de tropeços a despeito deles mesmos, não obstante eles mesmos. Eu quero que os irmãos sempre estejam lembrando aqui que nós nunca jamais negaremos o ensino de Marcos capítulo 14, verso 38, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Meus irmãos, embora o crente deva vigiar, o ensino, meus irmãos, bíblico sempre nos alerta sobre isto, mas o que se nos diz sobre a perseverança final dos crentes é que o crente não pode ter uma vigilância de forma última e final e definitiva por ele mesmo. Apenas os salvos podem, meus irmãos, possuem, aliás, a providência do sacerdócio de Cristo por eles. Apenas os salvos possuem a vigilância e a providência de Deus para que eles não se percam. Vejamos um grandioso exemplo disto no Novo Testamento, irmãos. Vejamos, por favor, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 22 e os versos 31 e 32. Lucas capítulo 22, versos 31 a 32. Vamos ler o contexto todo da passagem até o verso 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Meus irmãos, antecipadamente ao fracasso, terrível fracasso de Pedro e dos demais apóstolos, meus irmãos, onde na noite fatídica da traição deles, eles foram requisitados pelo próprio diabo. O próprio diabo pediu que eles fossem
provados naquela situação. Mas a grande diferença de um crente verdadeiro é que eles tinham um sacerdote fiel por eles, que intercedeu por eles. E aqui nós vemos a intercessão específica por Pedro, né? Na realidade, os intérpretes bíblicos dizem que o verso 31 diz que quando nosso Senhor Jesus Cristo utiliza "vos reclamou" a Pedro, ele está aplicando a todos. Na realidade, Satanás havia reclamado e pedido para provar todos, mas aqui o Senhor Jesus Cristo utiliza Pedro para dizer que orou por todos. Vejam, meus irmãos, mas especificamente nosso Senhor também se dirige a Pedro quando diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Assim como Pedro, nós também jamais poderíamos impedir o nosso terrível fracasso. A palavra grega aqui para desfaleça, é kleipo, é o verbo desfalecer, desistir. A ideia aqui, no original grego, é de um fracasso completo. Nosso Senhor Jesus Cristo orou para que jamais ocorresse isto com Pedro e com seus verdadeiros apóstolos. Há apenas um que pode nos manter na fé verdadeira. Há apenas um que pode preservar a fé verdadeira. Leiamos, irmãos, mais uma passagem ainda, 1 de João, capítulo 2, e o versículo 1. Primeira epístola de João, no capítulo 2, e o verso 1. Primeiro de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Uma das coisas mais impressionantes que um crente deve lembrar-se e que deve nos impactar quando nós confessarmos nossos fracassos, nossas fraquezas diante do trono do Senhor, é lembrar-nos de que temos alguém advogando a nossa causa junto ao Pai. Há alguém junto ao Pai por nós. Quem é que define as nossas vidas? É a suprema e gloriosa vontade de Deus e os seus decretos sábios e soberanos e justos. Mas quem intercede por nós? Quem é suficiente para tornar Deus propício a nós por meio dele, meus irmãos? Apenas o Senhor Jesus Cristo. E João, é como que abrindo uma cena no céu para nós, meus irmãos, mostra o que acontece quando um crente confessa o seu pecado diante do Senhor. O crente, aqui a cena é de um tribunal, e o crente que fraquejou momentaneamente, o crente que pecou contra o Senhor, ele é trazido novamente àquele tribunal, diante da justiça divina, e contudo ele não está só, tem mais alguém do seu lado, o mais extraordinário advogado que já viveu e morreu pelo seu povo. Jesus Cristo diz, o justo. Este crente é preservado. Mas temos que perguntar então aqui, ora, por quê? Ele não pecou como os outros? Satanás não quer também provar esse crente, provar a sua sinceridade, não quer cirandá-lo? Uma vez que tantas vezes ele prometeu, indo à igreja, ele orou, ele cantou dizendo que seria fiel, como Pedro? A grande razão porque crentes são perdoados é que o Senhor Jesus, ao expiar os pecados daquele crente, já antecipou o juízo de Deus por eles. Por sua obra redentora, por sua intercessão, o Senhor Jesus Cristo não apenas os livra da morte eterna, mas o Senhor Jesus também envolve os seus pecados no esquecimento divino, no perdão que Deus prometeu dar através do seu Filho na nova aliança. Mas nós temos, irmãos, que avançar então e ver mais um aporte bíblico deste ensino de que Deus
não permite que os seus filhos fiquem prostrados de forma definitiva, impedindo-os da salvação eterna que ele prometeu. Meus irmãos, Deus, pelo seu infinito poder, preserva os seus de tropeços para desfrutarem da eternidade com ele, da sua eterna glória. Vamos para um ensino maravilhoso sobre isto, irmãos, em Judas, a carta de Judas, meus irmãos. Antes do livro de Apocalipse, a carta de Judas, o versículo 24, quando Judas está encerrando a sua carta. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Verso 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Judas, em sua epístola, inicia, irmãos, e tem todo o cuidado na sua epístola de tirar, ele queria tirar a igreja das presas de entre os dentes dos falsos profetas, do falso ensino. Toda a carta é uma exortação, toda a carta é um despertamento. Mas ao final da carta, irmãos, ele olha para Deus e leva a igreja a olhar juntamente com ele para a soberania de Deus em preservá-la, em mantê-la, a fim de que ela não fosse destruída pelo falso ensino. Literalmente, né, a forma grega desse verso inicial, é muito parecido com o Salmo 121, verso 2. Aquele que é capaz de impedi-los de tropeçar. Aliás, 121, verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Geralmente, irmãos, os falsos profetas parecem ser pessoas capazes de enganar, de desviar qualquer um. Muitas pessoas pensando que são cristãs ou crentes verdadeiros, mas estão seguindo sempre o erro, sempre o falso ensino, estão sempre sendo enganadas pelo diabo. Mas Judas louva a Deus, que é capaz de manter em pé um crente diante do falso ensino. Mantê-lo sem culpa, sem algo que venha a manchá-lo e fazê-lo definhar a fim de que morra e não possa ser preservado. Meus irmãos, até que chegue a presença de Deus, essa é a ideia de Judas 24. Em Cristo, Deus conduzirá o seu povo até a sua presença gloriosa nos céus, sem ter nenhuma acusação final, sem que haja alguma mancha do falso ensino que venha a prejudicar a sua obra nos seus. Então a proteção divina, irmãos, envolve mais do que atos isolados em nossas vidas. Porque isso aí é um ensino de seitas, né? Que uma pessoa seja protegida apenas em uma coisa e em outra. Na realidade, meus irmãos, a proteção divina nas Escrituras envolve a nossa compreensão do Evangelho, a nossa permanência nesta compreensão do Evangelho, a fim de nos encontrarmos com Deus eterno em sua glória suprema um dia, na sua presença. Mas eu quero tratar mais irmãos, mais um aspecto, um aporte bíblico sobre a proteção divina nas Escrituras. Deus protege os seus de tropeços pelos quais Satanás ostentaria voltar a dominá-los. Por favor, leiamos novamente a primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nenhum crente verdadeiro pode ficar sob o domínio do diabo de tal modo que ele venha a praticar o pecado para a morte.
isto é, o pecado da apostasia. Tocar aqui tem o sentido de ser detido, ser impedido. Mas o que está sendo ensinado aqui é que crentes verdadeiros não podem apostatar da fé, eles são mantidos. Há uma providência divina para sempre impedi-los de chegar a isto. Eles nunca chegarão a isto. Mesmo nos piores momentos de provações, os crentes verdadeiros não podem cair no pecado da apostasia. Meus irmãos, todas estas coisas são barradas pela vigilância e pela segurança que o Deus de toda a graça dá aos seus. O Salmo 121 lembra-nos disto. Ele não permitirá que o seu pé escorregue. Tantas maneiras há, e tantos são os perigos que nós poderemos aprofundar muito este ensino, mas sempre há um Deus supremo e glorioso, que está detendo o mal em todas as suas formas e vigiando o seu povo. E por isso, irmãos, eu quero avançar um pouquinho mais aqui no Salmo, na estrutura dos versos 3 e 4 do Salmo 121, porque o raciocínio, irmãos, é fechado aqui. Uma vez que ele afirme, ele não permitirá que os teus pés vacilem, ele então vai dar uma conotação de ênfase na proteção divina. Como? A proteção divina tem por natureza ser sempre incessante, não cessa, é ininterrupta, está sempre pronta. A proteção divina é como refletem os atributos do próprio Deus. Meus irmãos, para preservar os seus, para estar sempre perto deles de uma tal forma que ninguém conseguiria mantê-los. De fato, irmãos, nós não podemos entender a providência divina na nossa direção. Nós não podemos acompanhar a soberania de Deus, que refletem os atributos de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, mas nós não podemos entender. Tudo isto é muito secreto para nós. Mas nós sabemos que estas realidades nos acompanham o povo de Deus, meus irmãos. E por isso ele diz: não dormitará aquele que te guarda. Nós não podemos entender isto. E por causa disto, meus irmãos, na realidade, este supremo poder glorioso e pessoal em nossa salvação nos vigia e nos guarda com tanta intensidade que o salmista tem que dar continuidade à sua metáfora. Ele precisará falar aqui em linguagem que nós chamamos em teologia, uma linguagem, ele vai utilizar uma comparação de uma linguagem antropomórfica. Ou seja, ele vai comparar a proteção divina de Deus com um acompanhamento e uma proteção que necessite descansar, que necessite fechar os olhos em algum momento. E aqui ele está dizendo: não acontece isto com Deus, com este supremo pastor. Deus não dormita, nem dorme. Ele precisa intensificar a ideia final do verso 3. Por isso ele repete: é certo que não dormita. No hebraico a ideia é um fato, é real. Ele não cochila, ele não dorme, o guarda de Israel. É excelente, maravilhoso, elevado este assunto, mas ainda assim há pessoas que poderiam levantar questões seríssimas, tais como: mas e os fracassos morais de muitos crentes verdadeiros? Ou de muitos crentes? Como nós vemos, até crentes bíblicos, crentes nas Escrituras, aliás, personagens bíblicos falharem. E os crentes que caem? Bem, meus irmãos, este tipo de pergunta em geral não é corretamente feita, porque tende a ver apenas com uma parte das Escrituras, ou seja, não vê o todo das Escrituras, vê uma parte delas. As Escrituras afirmam que nós temos que ter uma compreensão e uma aceitação do ensino de que há uma responsabilidade humana, tanto quanto há a doutrina bíblica da soberania divina. Nós não temos que gostar de um assunto
e deixar o outro assunto do lado de fora. Nós não podemos ficar com o assunto negando o outro. Se nós tivermos que ter uma compreensão geral das Escrituras, nós vamos aceitar tanto a doutrina da responsabilidade humana, quanto a doutrina da soberania divina. E se nós tivermos esta compreensão do todo das Escrituras, a melhor forma de perguntar não seria, por que então há muitos crentes que caem? Mas a melhor forma de perguntar seria esta: por que há alguns dentre aqueles que caem que não permanecem caídos, que não se prostram totalmente? Porque uns foram completamente destruídos por aquele tipo de queda e outros não. Por que há um Pedro e por que há um Judas? A resposta, com uma compreensão geral, do ensino geral das Escrituras, não uma compreensão apenas à parte das Escrituras, mas uma compreensão geral, a resposta seria: porque em nenhum momento, em nenhum instante, o Senhor deixa de preservar os que são realmente seus em Cristo. Irmãos, vamos para um texto supremamente excelente, que temos que lê-lo com grande amor, com grande alegria e regozijo e esperança. João capítulo 10, versos 28 e 29. João capítulo 10, verso 28 e 29. Leiamos desde o verso 26, irmãos, por favor. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ora, meus irmãos, o Senhor Jesus sempre vigia as suas ovelhas. Independente delas mesmas, Ele sempre trabalha nelas. É Ele que impede que elas desçam mais e mais como o diabo queria que descesse. Como a sua natureza fraca e tentada as inclinava. Como este mundo concorria com elas. E finalmente elas viessem a morrer de forma desgraçadamente negando o seu chamado. Ora, meus irmãos, vejam o que diz o texto bíblico: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. E ninguém arrebatará da mão de meu Pai. Não há momento algum. Não há fator no tempo, nas circunstâncias, em que um crente esteja fora da mão de Jesus e fora da mão de Deus Pai. Lembre-se disto: Deus está sempre trabalhando nos seus. Ele os acompanha de forma definitiva, ativa. Deus está sempre trabalhando neles para que não se afastem dele. O grande teólogo, pai da igreja do século IV, Agostinho de Hipona, antecedendo as grandes discussões sobre a doutrina da perseverança na reforma do século XVII, Agostinho, no século IV, disse algo extraordinário, irmãos e meus amigos, sobre a doutrina da perseverança dos santos. Agostinho afirmou que assim como ele trabalhou em nós para que fôssemos dele, do mesmo modo ele trabalhou em nós para que dele não nos afastemos. Oh, meus irmãos, ele sempre está trabalhando, ele não dormita, não há cochilos em sua poderosa providência, guarda. Ele é o guarda de Israel, ou seja, ele é o guarda
quando o texto chama no Salmo 121 que Deus é o guarda de Israel, é que Ele é o guarda do seu povo eleito, de todos que foram separados e chamados por Ele. Oh, meus irmãos, Ele é o guarda do seu povo, os que fazem parte da sua aliança. Ele sempre os guardará para que nunca se apartem dele. E eu pergunto a você esta noite: o que você teme se é a graça soberana quem trata com tudo o que você teve ou tem de passar? Tentações, fraquezas pessoais? Você teme um novo assalto de Satanás que lhe fez fraquejar? O que você teme de fato? Qual é o seu temor? E eu lhe pergunto, o que há de fato para que Deus não esteja desperto? Acaso Deus já não sabia? Então eu lhe digo com santo temor e amor esta noite: não viva com medo de cair. Não viva com medo de cair. Viva confiante na graça que lhe foi revelada em Cristo. A graça é suficiente. Aprenda a depender da graça. Aprenda a depender da graça. Aprenda a submeter-se à palavra de Deus por obra do Espírito Santo que está levando à dependência. A falta disto, na realidade, é que impede um crente de chegar à maturidade, de chegar à confiança, à segurança. Aprenda a depender da graça. Aprenda a submeter-se à palavra. Lembre-se desta suprema promessa: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que Ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele sempre preservará os seus para que corram a carreira que lhes está proposta. Se você tem o supremo sacerdócio de Cristo por você, a sua justiça o preservará todos os que lhe pertencem. A sua intercessão, o seu poder, a sua graça, que vão preservá-los. Mas a questão também para todos nós é: quem de fato não está seguro? Quem não conhece, quem não experimenta de fato o poder do Evangelho, da graça em sua vida? Quem não se confia a Cristo, quem rejeita a sua palavra? Não espere ter qualquer consolo, qualquer esperança, se não há alguém como Jesus, que possa restaurar a sua vida e possa protegê-lo e possa preservá-lo. Por sua justiça, por sua graça eterna, por sua obra redentora. Eu lhe digo que você está completamente desamparado. A prova disto é que você está entregue aos seus próprios pecados. Pelos seus próprios pecados, por causa dos seus pecados, você mesmo está desprotegido. Uma vida longe de Deus, uma vida sem qualquer segurança, é aquela vida onde Deus é contrário a nós e Ele não pode servir-nos de segurança, e Ele não pode viver em relação conosco se não for por obra de Cristo nos levando ao arrependimento verdadeiro, a graça verdadeira da fé, de uma vez por todas, que salva. Por isso eu lhe digo esta noite: arrependa-se, ouça o chamado para a verdadeira segurança. Pelos seus pecados você está caído. Pela sua vida contrária a Deus é que você está desprotegido. Eu peço que esta noite você se arrependa e ouça o chamado do Evangelho da Graça. Que o Senhor nos conduza a Ele somente, em Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, bendito seja o Teu nome supremo, a Tua glória, Senhor, o Teu domínio e a Tua majestade santa e excelsa, Senhor, que nos salva, que nos sustenta, Senhor, que abençoa o Teu povo, Senhor, com uma preservação
com providências santas, sábias e soberanas, pois somente tu podes manter o teu povo, Senhor, e preservá-lo para que jamais se aparte de ti, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, porque não há mal algum, Senhor, não há poder algum, Senhor, por maior que seja, não há fraqueza alguma, Senhor, não há nenhum poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que possa nos afastar do teu supremo amor que há em Cristo Jesus, Senhor. Que possa afastar o teu amor de nós, Senhor. O teu amor salvador, redentor, ó Pai eterno, que nos santifica, nos preserva e nos guarda em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, que tu sejas exaltado por tua obra suprema em nossas vidas, Senhor. Que o coração dos teus santos, Senhor, em tudo seja, ó Pai eterno, mantido próximo a ti pela tua palavra, Senhor. E que nós possamos sempre olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E perseverarmos, Senhor, segundo o teu chamado. E que, ó Deus eterno, mesmo no vale escuro, se tivermos que passar, nós possamos lembrar, ó Deus, do que diz a tua palavra, que o Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem, Senhor. Que tu sejas engrandecido, Senhor. Que tu sejas exaltado. Que a tua graça, Senhor, preciosa, possa estar nos firmando no nosso chamado, Senhor. Porque o Senhor nunca deixará o seu povo. Nunca deixará o seu povo, não obstante, ó Pai eterno, nós sejamos tão pequenos, tão frágeis. A tua gloriosa obra, Senhor, haverá de nos aperfeiçoar até aquele grande dia, Senhor. Rogamos-te também, ó Pai eterno, que aqueles que não se confiaram a ti, Senhor, que só a tua graça pode, Senhor, vivificá-los, trazê-los da morte para a vida. Mostrar-lhes, Senhor, que o grande mal é de que vivam longe de ti. Vivam, Senhor, nas trevas do pecado, conformados ao mundo, ao diabo e à carne, de tal maneira, ó Senhor, nosso Deus, que rejeitem as ofertas sempre ternas do Evangelho, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e abra os olhos dos cegos, abra os ouvidos, Senhor, dos surdos. Que o Senhor, ó Deus eterno, suscite vida àqueles que estão nas trevas do pecado, chamando-os por sua poderosa palavra, ó Pai eterno, para que tenham vida e possam ser preservados tão somente em Cristo, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, em o nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe.